Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um vídeo sobre gratidão. Foi algo que aconteceu comigo no ano de 2022, lá por volta de um mês de abril, maio, mais ou menos isso. Meu namorado precisou ir levar uns documentos, né, lá na cidade de Maragogi, né, que não é tão longe daqui. E, né, eu estava bem animada. Nessa época eu estava bem firme lá no Instagram, né? E claro que eu queria ir. Não, gente, eu não queria ir para acompanhar ele. Eu queria ir apenas porque eu queria fazer fotos para ostentar no Instagram. Sim, essa é a verdade. Porque eu estava querendo muito ir nas ruínas de São Bento, né? Lá no povoado de São Bento, para fazer fotos nas ruínas, para poder postar no Instagram e ostentar, né? Típico meu. Então tava tudo certo. A gente fomos de moto. E quando a gente chegou praticamente em São Bento, eu fui picada por um besouro. Foi bem no meu braço e doeu bastante na hora. E fez um caroço. Tudo bem, né? Só que tava doendo muito e coçando. Tudo bem. Quando a gente chegou no local para entregar os documentos, não conseguimos entregar. E eu, caramba, já duas coisas que dão errado. Primeiro eu fui picada por um besouro, depois os documentos não dão certo. Segundo, gente, quando a gente chegou no local, né, era uma escola, que eu olhei, gente, a minha calça nova estava toda suja de lama. E o meu tênis todo molhado. Por conta da estrada, foi molhando e sujando a minha calça de lã. Gente, eu surtei. Eu simplesmente surtei. Eu comecei a gritar feito uma louca por conta de uma calça e um tênis, né? Uma calça suja de lama que só era lavar e um tênis que só era botar no sol e secar. Mas eu não estava nem um pouco interessada nisso. Gente, naquele momento, aquela viagem que estava sendo maravilhosa, né? Que era uma viagem que eu queria muito ir para ver as ruínas de São Bento, porque eu já tinha ido lá e eu queria, mas fazia muito tempo e eu queria ir lá novamente para poder ver e fazer algumas fotos lá. Eu me desesperei, eu comecei a murmurar, a falar, a minha calça, não sei o que, meu braço tá doendo, sabe? Comecei a fazer a oração da lamúria, reclamar, reclamar e reclamar. Gente, nesse momento que eu tava reclamando, eu senti uma voz falar pra mim: para de reclamar e agradece pelas coisas ruins que estão acontecendo. Nesse momento eu comecei a ir. Gente, eu comecei a dar gargalhada de tudo que estava acontecendo, né? Da minha calça suja de lama, do meu tênis molhado, de ter sido picada por um besouro, de não ter conseguido entregar os documentos. E eu comecei a rir, falar e pedir perdão a Deus, sabe? Pedir perdão a Ele por ter murmurado tanto, por ter reclamado por algo tão pequeno, que era só lavar a calça, o meu braço. Depois ele iria voltar ao normal, né? E eu só conseguia reclamar, em vez de tentar ver o lado bom das coisas. Porque, infelizmente, a gente só consegue ver o lado ruim de tudo. A gente não tenta tirar uma lição daquelas coisas ruins que nos acontecem. A gente sempre vê tudo pelo lado negativo. Então eu tentei. Eu olhei pra mim e falei, sabe, eu vou olhar essas coisas do lado positivo. E eu comecei a rir. Gente, eu comecei a rir e um sentimento verdadeiro de gratidão transbordou dentro do meu coração. Fomos para as ruínas. Chegando na ladeira das ruínas. É uma ladeira, né, pra subir. A corrente da moto soltou. Aí, gente, eu não me desesperei, eu tava só rindo, eu só agradeci. Deus, obrigada. Quando a corrente da moto soltou, eu olhei pra Deus e falei, Senhor, obrigado por não ter permitido que a gente caísse, porque era uma ladeira, né? E o meu medo era esse. Mas Deus não permitiu que a gente caísse. Então, depois que eu olhei para as coisas com um lado positivo, em vez de só ver o lado negativo,
o meu ser mudou. Eu não estava mais triste, angustiada. Eu conseguia ver gratidão em tudo. Então, quando algo acontecia, em vez de falar, ai, por que essa corrente saiu, não sei o quê. Ah, Senhor, obrigado, a gente não caiu. Entende? Eu comecei a trocar as coisas, em vez de reclamar porque caiu, agradecer porque eu não caí. Então, eu cheguei lá no lugar, né, um lugar maravilhoso, foi tudo muito bom. A gente voltamos. Então, quando a gente chegou no meio do caminho, assim que a gente saiu, andou um pouco, assim que a gente saiu, caiu uma chuva terrível. Pois é, querido. Pois é. A gente tomamos um banho de chuva daqueles. A chuva estava tão forte que quando batia no braço era uma dor terrível. Mas eu continuava com o meu sentimento de gratidão. Porque aquele sentimento tomou conta de mim. Sabe? Quando eu experimentei, em vez de murmurar, agradecer. Sim, agradecer. A gente tem que tentar ver o lado positivo das coisas, em vez de só ficar buscando o lado negativo. Gente, eu levei chuva praticamente uns 20 minutos. Foi o caminho inteiro. Tipo, se eu tava reclamando antes, né, da minha calça tá suja de lama e do meu tênis tá molhado, agora eu não reclamava de estar toda encharcada. Só a cabeça que tava protegida com capacete, né, que não tava sendo molhada. Mas o corpo inteiro tava molhado. Mas quer saber? A única coisa que me preocupava naquele momento era... Eu só pedia duas coisas a Deus. Senhor, que a gente chegue logo em casa. Porque eu estava com muito frio, gente. Tava muito frio, porque a gente ficou o caminho todo molhado. Segundo, a minha preocupação era com o celular da minha mãe. Que na época eu não tinha celular e eu tinha levado dela. E tava na minha bolsa. Só que Deus é bom, gente. O celular da minha mãe chegou intacto. O namorado até perguntou se a minha bolsa era prova d'água. É Deus, né? No momento que eu passei a agradecer, Deus cuidou. Minha preocupação era, meu Deus, o celular da minha mãe. Eu tava desesperada. Só que eu falei, Senhor, cuida desse ponto. Eu confio em Ti que tudo vai dar certo. Gente, quando eu cheguei, o celular tava intacto, não tinha uma gota de água. A bolsa não tinha molhado nada. Eu tava encharcada, mas a bolsa intacta. Quando eu cheguei, aquele sentimento de gratidão continuava dentro de mim. Eu tava toda encharcada, tremendo de frio, tinha sido picada, quase caímos da moto. Mas em tudo isso eu busquei ver o lado positivo. E é isso que muda, sabe? As coisas mudam conforme a gente olha pra ela. A gente que decide se a gente vai olhar o lado negativo das coisas ou o positivo. Se a gente olha o lado negativo, a gente sempre vai estar murmurando, reclamando, chateado. A gente tá sempre triste, cabisbaixo, né? Porque nada tá bom, tudo tá ruim. Mas quando a gente olha o lado positivo das coisas, mesmo das coisas ruins, tudo muda. Sabe? Porque um sentimento de gratidão, ele nasce dentro da gente. A gente fica mais leve. Porque mesmo as coisas... Porque aí Deus começa a agir e a gente começa a ver o agir de Deus. Eu só pude ver o agir de Deus nessa coisa toda, né? Porque se você for olhar de fora, pelo lado negativo, nessa viagem só aconteceu coisa ruim. Tudo deu ruim. Nada deu certo nessa viagem se você for olhar. Porque o que a gente foi fazer lá, não conseguimos. A gente tomou um banho de chuva. Eu sujei a minha calça nova. Só que quando eu cheguei em casa eu nem me importei, sabe? Ai, poxa, quando eu olhei pra ela e falei, ai, tu é apenas uma calça, eu vou te lavar e tu vai estar limpa novamente. Mas eu guardei essa viagem como a viagem. Eu guardei essa viagem como a viagem da gratidão. Foi a viagem que mudou a minha vida, sabe? Eu olhava pra ela e dizia, poxa, tu me ensinou muito. Tu me ensinou a olhar para as coisas sempre com um olhar positivo. Mesmo das coisas negativas. Eu percebi que
Quem decide se as coisas serão boas ou ruins somos nós. É a forma que a gente olha pra elas. E eu compartilhei na época isso no Instagram, sabe? E eu senti muita vontade de compartilhar isso aqui com vocês, porque foi um dos momentos, porque foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi uma felicidade que tomou conta de mim, foi verdadeira, felicidade super genuína. Quero convidar você a parar um pouco de reclamar e tentar só agradecer. Ah, Jéssica, mas o que eu queria fazer deu errado. Tudo bem, tenta olhar o lado positivo dessa coisa. Ah, mas não tem lado positivo. Tem sim, tenta olhar. Todas as coisas têm um lado positivo. É a gente quem vai decidir se a gente vai querer ficar no lado da murmuração, né? Porque se a gente for ficar no lado negativo, né? Ah, que tudo dá errado, a gente vai estar sempre reclamando. A gente vai reclamar se chove, a gente reclama se faz sol. Então, ninguém entende, né? Se você gosta do sol ou da chuva. Porque se faz sol, você reclama que o sol tá muito forte. Aí Deus fala, então vamos dar chuva. E você reclama porque tá chovendo muito. Entende? Gente, a ingratidão, ela gera essas coisas, né? Ela leva a gente a só olhar o lado negativo das coisas. Então vamos tentar ser um pouco mais grato. Olhar para as coisas com um olhar positivo. Como eu fiz, né? Eu tava murmurando feito uma louca por conta de uma calça. Então quando eu olhei para aquilo, eu falei, poxa, é apenas uma calça, e caí na gargalhada. E naquele momento eu disse, poxa, é apenas uma calça. Olhei com um lado positivo. Troquei a versão negativa por uma positiva. É apenas uma calça. E comecei a olhar as coisas por outro ângulo. A corrente saiu. Mas eu não caí. Deus é bom. Deus não me permitiu cair. Eu não estava preocupada se a corrente saiu, mas sim que eu não caí. Deus não permitiu aquilo. Deus nos protegeu. Então às vezes a gente foca muito. Mas a corrente caiu. Mas você caiu? Gente, então por que a gente foca tanto no lado negativo? Lembre-se, quando a gente foca muito no lado negativo, a gente se torna muito ingrato, a gente começa a fazer a oração da lamúria, a gente só vive murmurando, reclamando, se torna uma pessoa amarga, triste, infeliz. Então, tenta olhar as coisas por outro ângulo, sabe? Tenta analisar pelo lado positivo. Não, eu não tô falando aqui de positividade tóxica, não é nada disso. Tô falando que a gente tem mania de olhar as coisas sempre do lado negativo. Mesmo as coisas que dão certo, a gente olha pelo lado negativo. Então tenta trocar isso e olha pelo lado sempre positivo, sabe? Pra você tentar ser mais grato. Isso gera mais felicidade, em vez da gente ficar sempre murmurando. Então é isso, gente. Queria muito compartilhar essa história com vocês, né? Foi algo que me ensinou muito, mudou muito a minha vida, sabe? E espero que também ajude vocês. Eu não tô dizendo que eu não reclamo. Se eu ainda sou muito reclamona, tô trabalhando nisso diariamente, porque isso é um trabalho difícil, né? A gente não muda de uma hora pra outra. Somos seres humanos, então temos que tentar mudar a cada dia. Então espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Que Deus abençoe os vossos corações, né? Procure ser um pouquinho mais grato cada dia. Que Deus abençoe. Não se esquece, né? Se gostar do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo. Tchau, tchau.